Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quantas vezes você já olhou a vida de alguém acontecendo e dentro de você você pensou, eu também mereço viver aquilo ali. Eu também gostaria de pertencer àquele lugar e conquistar, e usufruir, e sentir o que aquela pessoa sente. Eu não estou dizendo numa questão de inveja do que o outro conseguiu conquistar. Não, não, não. É aquele momento onde você dá uma parada e você se percebe capaz de alcançar a mesma coisa que o outro, ou até mais coisas, mas de alguma forma, em algum momento da sua vida, não há uma clareza. E por causa disso, você vai fazendo, se esforçando, trabalhando, produzindo, mas de verdade a frustração te acompanha porque você sabe que os resultados não estão acompanhando o nível da energia que você está gastando e da produtividade do que você está fazendo. Eu sei que você já se sentiu assim. No poder da clareza é necessário aprender a perceber que a abundância, as conquistas, elas vêm quando você começa a perceber que também merece viver essas situações. Eu gosto muito de dizer que a abundância é sobre conseguir entender o pertencimento, o acolhimento e o merecimento em si mesmo. Mas como assim, doutora Tati? Eu sei que eu mereço, eu sei que eu posso pertencer, eu sei que eu posso conquistar e abundar. Mas eu quero te perguntar, por que não aconteceu ainda? Porque, na verdade, as formações emocionais que vão gerar a resposta da energia que você precisa para alcançar esse resultado ainda estão presas em algumas teias, ou como nós falamos na outra aula, gatilhos emocionais. Esses gatilhos emocionais são as marcas provocadas pelas pessoas que você mais amou e que ensinaram você de alguma maneira a se recolher em si mesmo, a não conseguir lançar mão de toda a sua potência de energia. Por causa disso, tudo que você faz é preso numa escassez, num limite, numa crença limitante ou na perspectiva de que você, se for a primeira pessoa a dar certo da família, não vai mais pertencer àquela classe, não vai ser mais aceito. Quantas vezes você viveu a vergonha por obter o seu sucesso? Quantas vezes você já viveu uma situação onde havia um êxtase a expor, mas estava perto de pessoas que você olhava e falava, não posso falar com elas, porque elas não vão entender, e você se sentiu mal por isso. Se sentiu mal por não conseguir se alegrar de verdade com a sua conquista. Pois é, no treinamento Poder da Clareza, você precisa ser lembrado de que abundância, prosperidade são reflexos do nível com que você se aceita, da sua autoaceitação, do nível a que você entende que pertence à situação que está vivendo e do nível da transformação de merecimento. Você precisa entender que merece, mesmo que isso rompa com algumas informações que foram absorvidas no emocional através da sua parentela, através da sua família. E é muito interessante que as lealdades invisíveis, elas surgem exatamente nas teias parentais. Por exemplo, é muito comum aqui na nossa mentoria nós ouvirmos alguém dizer assim, não, os meus pais disseram que eu tinha que ter uma faculdade para poder dar certo. E aí você lutou, trabalhou, estudou, conquistou a sua faculdade, mas ainda não deu certo. Ou então você pensa, não, na minha família todos nós viemos de uma grande e longa classe de médicos. Mas você entende, sente dentro de você que a medicina não faz parte da sua estrutura de pertencimento, mas você está na medicina porque precisa honrar a fala e os ensinamentos de outros que estão perto de você e que depositaram o sonho deles em você. Fica pesado, não fica? E até mesmo um pouco constrangedor admitir que boa parte das suas escolhas estão entrelaçadas nas escolhas dos outros. As lealdades invisíveis, elas acabam fazendo com que você viva algum tipo de sufocamento. E essa parte é muito interessante e muito potente para que você entenda e ter clareza. Existem indivíduos que não vivem um relacionamento saudável em casa porque quando está tudo bem, acha que está tudo mal, porque viveu um relacionamento familiar anteriormente na primeira infância, com tantos conflitos, com tantas confusões,
que quando chega numa família e acaba elaborando essa família de uma maneira saudável, ele acha que está tudo esquisito, que está tudo estranho, e aí começa a arrumar um motivo de briga. Ou então, por conta de um gatilho emocional da insegurança lançado na sua primeira infância, você chega num novo relacionamento extremamente inseguro e por causa disso diz sim para todo mundo, diz sim o tempo todo, diz sim para os seus filhos exageradamente, diz sim para o seu cônjuge, diz sim para quem precisa, fala sim para todo mundo. E todas as vezes em que você fala sim para todo mundo, você também fala não para você. Essas repetições danosas são os gatilhos emocionais e eles provêm de um resultado das lealdades invisíveis, porque você, repetindo essa dor, vai estar ligado, de alguma forma, à parentela, a quem te criou, com muito afeto, com muito carinho, às vezes com algum impulso, impacto muito forte, mas o fato é que você continua pertencendo àquele clã. E aí é muito interessante que toda lealdade invisível, ela vai usar essas travas para perpetuar o ciclo. É como se literalmente o peso da culpa, da dor, da cobrança, da autopercepção minimizada, da baixa autoestima, ficasse se repetindo, ecoando através de você, e aí por conta disso vai alcançar os seus filhos, vai alcançar o seu trabalho, vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua forma de viver. As lealdades invisíveis acontecem quando você repete inconscientemente os padrões instalados por alguém da sua casa. Um exemplo muito simples que eu encontro aqui na nossa mentoria da Comunidade Transformar é quando alguém fala assim, mas eu não posso deixar a minha mãe nunca, jamais, assim como meus filhos não vão me deixar. Mas os filhos, eles precisam seguir o próprio caminho, seguir o próprio fluxo, precisam encontrar o próprio espaço no mundo e você precisa deixá-los ir. E aí, como a sua insegurança está em aberto, você posiciona os filhos nesse lugar de porto seguro porque você está insegura, mas eles não são o seu porto seguro, não deveriam ser. Isso nos mostra que existe um ponto de gatilho emocional e existe uma repetição de uma lealdade invisível que você está reproduzindo na sua vida e na vida da sua família. Por isso eu quero te perguntar nesse momento e te convidar para você aprender a ser desleal com algumas lealdades que foram formadas na sua história. A vida da outra pessoa é a vida da outra pessoa. Você não precisa estar mal por ela. Até porque, se você estiver mal por ela, como você vai ajudá-la a sair desse mal? Preciso lançar clareza nesse momento. O problema do outro não é problema seu, é do outro. É preciso ter muito cuidado nesse momento, porque quando você toma para si o problema do outro, você também se intoxica e entra no mesmo furacão. Então, como dois cegos vão se guiar? Como duas pessoas que vivem os mesmos transtornos, as mesmas carências, as mesmas dificuldades vão se curar? Quando o outro está com um problema, o seu nível de amor próprio precisa estar tão harmonizado e equilibrado que você vai mostrar para o outro um caminho para sair do problema. Agora, quando você absorve o problema do outro como seu, a probabilidade de você ser engolido por essa toxicidade e adoecer junto com o outro é muito grande. É por isso que nos modelos de relacionamentos, na maioria das vezes, quando não se tem clareza, e um dos cônjuges adoece, o outro adoece também. Por quê? A toxicidade, ela também se junta. Mas quando você tem clareza sobre a sua maturidade emocional e o seu nível de espiritualidade, você começa a perceber que o outro está com um problema e você não pode e não deve ingressar mergulhando junto. Você precisa se manter no local onde será a âncora para tirá-lo dessa situação. É muito interessante. Ajudar não é interiorizar o problema. O problema do outro não é problema seu. Absorver o problema do outro é um conceito infantil. Quando criança, não conseguimos ter o filtro adequado para separar. A minha mãe está com raiva e ela gritou, e o grito dela não foi por minha causa, mas ela gritou comigo. A criança não tem capacidade de filtrar isso tudo, então o que ela faz? Ela absorve esse grito dessa mãe como se fosse com ela
para ela e por ela. Num conceito infantilizado, o outro e o problema do outro acaba sendo absorvido por você. Então, vou repetir novamente, o problema do outro não é o seu problema. O problema do outro não é o seu problema. É muito interessante que é preciso respeitar os limites de vida e de percepção do outro para que você possa poder ajudá-lo. É preciso, às vezes, permitir com que o outro passe pelo processo do sofrimento sem antes querer ir lá buscar para resgatá-lo, porque se ele não sofrer, ele não vai amadurecer. Na psicanálise, nós sempre ressaltamos que a psique, a alma humana, ela aprende através dos conflitos e angústia. A sua mente gera pensamentos acelerados, o seu corpo somatiza. Enquanto você interioriza todos os problemas do mundo inteiro do outro para você sem nenhum filtro, o seu corpo grita com a fibromialgia e as descompensações na musculação, na musculatura, na parte óssea, na pele, por aí vai. Então, todas as vezes em que, por mais que você tenha um grande coração e o desejo de ajudar, você precisa se manter fora do problema do outro para ter condições saudáveis e claras para mostrar um caminho de cura. O outro precisa decidir querer sair. O outro precisa perceber que ele merece uma nova chance e oportunidade de vida. Porque vamos ser bem claros, o nosso treinamento é para isso, o poder da clareza, nem todos querem ser curados. Existem pessoas que se beneficiam com a vitimização, existem pessoas que se beneficiam com a manipulação da doença, existem pessoas que se beneficiam de não conseguir conquistar nada para ser bancado por outras pessoas. Existem pessoas que ficam bem se você estiver mal, porque você foi lá e pegou o problema delas e elas mesmas, estão paradas de boa, não estão se mexendo. E aí elas ficam bem e você fica mal. E eu quero lançar mais um ponto de clareza na sua vida nesse momento. E quem vai ficar mal quando você ficar bem? O poder da clareza é perceber que uma das piores coisas que podem acontecer com um ser humano é ter dó do outro. Uma outra coisa que pode acontecer de muito danosa dentro de uma teia parental, dentro de um gatilho emocional, é perceber e acreditar de maneira infantilizada que todo mundo tem que gostar de você. Você precisa dar direito aos outros de não gostarem de você, de não concordar com a sua opinião, e tá tudo bem. Qual a necessidade, a urgência de estar sempre buscando a aprovação de terceiros? O que você espera dessas pessoas? O que essa aprovação pode fornecer para você? É realmente necessária? Não, não é. Então, o poder da clareza vai fazer com que você perceba os excessos que está cometendo, salvando todo mundo e perdendo a própria alma. Algumas pessoas não vão conseguir caber na sua nova perspectiva de vida. Tem algumas coisas que você precisa aprender a aceitar. Você precisa aprender a filtrar a partir dos momentos em que você se posiciona e não quer mais oferecer essa boa ajuda, boa, entre aspas, ajuda. A partir do momento em que você não oferece mais a real permissão para o outro invadir a sua vida, porque ele se desorganizou, ela se desorganizou e agora corre até você para você resolver. E aí, antes, você sempre estava correndo, resolvendo tudo para todo mundo. Agora você fala, só um momento, eu não posso te ajudar agora. Porque você está ocupado com os seus sonhos, com os seus projetos, com os seus planejamentos. E, novamente, eu falo, o problema do outro não é problema seu. Você pode até mostrar um caminho de ajuda, uma perspectiva para que a pessoa possa escolher o que fazer. Isso é bacana. Só que é preciso aprender a ter prioridades. Relacionamentos saudáveis exigem conversas difíceis e prioridades. Tudo aquilo que te afasta da prioridade, tudo aquilo que te afasta do seu foco, do que você realmente merece,
ou do que contribui para que você esteja formando e estruturando o seu sonho, não vale a pena gastar a sua energia. É necessário ter maturidade para entender que você já sabe a vida que quer. Mas será que sabe? Sabendo a vida que você quer, você está trilhando o caminho que conduz a ela? Está? Essa pessoa que chega até você com esse grito de socorro, essa pessoa que vem até você com esse grito de socorro, ela está contribuindo para esse caminho? Ou se você parar para ajudá-la no caminho, você também vai se perder junto com ela? Será que você já tem estrutura emocional e clareza o suficiente para poder perceber que você pode até parar um pouco para ajudar, mas você não deve se deter durante todo o tempo do problema desta pessoa? Um outro ponto muito interessante no poder da clareza é perceber que quando você começa a viver as suas mudanças internas e vai rompendo com as teias emocionais e vai não mais permitindo com que os gatilhos sejam acionados, algumas pessoas se afastam de você. Algumas pessoas já não entendem como você está sendo e quem você é. Isso é um sinal de que a excelência está surgindo na sua vida e essas pessoas não cabem mais no universo novo que você está gerando. Então tudo bem se você ficar sozinho por um momento e aproveite para aprender a curtir esse momento de solitude, a aproveitar o bom silêncio, a aprender a respirar para dar ordens ao seu cérebro para desacelerar, a reconhecer o fluir da energia do seu corpo através da respiração, da concentração e do foco. Isso vai fazer com que você viva relações saudáveis e também estabeleça vínculos fortes. Porque as relações tóxicas sempre vão acionar gatilhos e sempre vão conduzir você àquelas teias e lealdades parentais que tanto te sufocam, que tanto te fizeram mal. Agora, nesse universo novo, de um novo pensamento, com um novo olhar, a permissão vai ser para pessoas que vão contribuir para que esse momento da sua vida, aonde as relações se tornam saudáveis, porque você está aprendendo a estabelecer limites claros e os vínculos acabam ficando cada vez mais fortes. Faz sentido para você? O poder da clareza é perceber que às vezes é preciso deixar pessoas para trás. Nem todos vão conseguir te acompanhar. Nem todos vão conseguir sair das teias parentais. Nem todos vão conseguir olhar você fora desse esquema da teia parental. Nem todos vão conseguir lidar contigo, porque agora você não tem mais os vínculos das lealdades invisíveis e as obrigações que te prendiam em culpa, em medo, em cobranças e autopunição. Então, eu quero te convidar a ter clareza e tomar decisões relacionais que te mantenham nas tuas prioridades. O que você vai fazer? Está te conduzindo para o que você merece? Se você parar para ajudar alguém, esse momento de ajuda, você vai ter estrutura para não ser engolido pelo problema do outro? E sendo só um momento, você vai ter estrutura emocional para poder informar para essa pessoa que ajudou até aqui e agora você precisa seguir o seu caminho sem culpa, sem medo e sem mágoa? Você precisa validar as suas escolhas. O poder da clareza traz isso. Relações saudáveis são feitas de limites claros e vínculos fortes.